Olá, tudo bem? Uma boa noite para você que me acompanha, você que está acessando esse canal do YouTube ou você que está assistindo esse vídeo por meio de alguma outra plataforma virtual. Quero deixar uma palavra abençoada hoje para a sua vida. Antes de mais nada, para você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, do qual você está precisando de uma cura, está precisando de uma resposta, de uma libertação, eu quero te dizer que Jesus é a solução para os seus problemas. Nesse exato momento, deixe que o Senhor adentre no seu lar, deixe que o Senhor adentre no seu coração. Não deixe que os pensamentos ruins, que os pensamentos maldosos venham dominar a sua mente. Deixe que os pensamentos do Senhor Jesus Cristo comece a dizer aquilo que você precisa ouvir. Eu sei que o Senhor ele fala de muitas maneiras conosco, ele fala aos nossos corações, fala em pensamentos, aquilo que precisamos ouvir. Se você agora nesse exato momento precisa dessa paz, precisa dessa resposta, deixe que o Senhor fale ao seu coração, deixe que o Senhor traga pensamentos bons à sua mente. Não deixa que isso venha perturbá-lo, não deixa que isso venha te tirar a paz, não deixa que isso venha fazer com que o diabo venha sorrir na sua vida. Muito pelo contrário, que o Senhor, na verdade, que você que me ouve nesse exato momento, você que está me acompanhando, que você se lembre que você é amado, que existe um Deus que te ama muito, que para Deus você é como uma joia preciosa, como uma joia muito rara. Não deixe que as aflições do mundo, não deixe que as coisas que te perturbam venham te abater. Não. Escolha a paz do Senhor Jesus. E é isso que eu quero convidar você nessa noite. Desde já eu oro. Em nome de Jesus, se tem alguma coisa te incomodando, se você sente alguma pressão maligna, alguma força negativa exercida sobre a tua vida nesse exato momento, eu oro para que ela vá embora. Em nome de Jesus. Você que precisa de um alívio, você que precisa de calmantes, você que precisa tomar remédios para pressão alta, você que precisa tomar remédios para se acalmar, você que agora nesse momento que está me assistindo, você pode ter crises de ansiedade, você sente tristeza, você sente depressão, você tem crise de pânico. Às vezes você está vivendo a sua vida normalmente, quando do nada algo vem e te traz medo e você fica paralisada, você entra em pânico, você começa a chorar. Você precisa de alívio, de conforto, de um abraço, de alguém para te acalmar. Eu quero dizer que esses ataques espirituais que estão acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, nesse exato momento, eles estão chegando ao fim. Recebe essa palavra em nome de Jesus, recebe essa mensagem. Eu quero te dizer hoje com fé no Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, Criador dos céus e da terra. Te digo hoje que no nome de Jesus, toda essa obra do diabo, toda essa tentação do maligno, toda essa obra para querer te ver no fundo do poço, para querer te ver abatido, para querer te ver desanimado, no fundo de uma cama, sem mais coragem para interagir socialmente com as pessoas à sua volta, sem mais coragem para sair da sua casa, do qual você mesmo sabe que existe algum problema, que isso não é normal. Você que já busca há anos para querer ter a liberdade de poder sorrir de novo, de poder se alegrar. Você aí que hoje não consegue mais olhar nos olhos das pessoas porque a sua mente é bombardeada de pensamentos negativos e você não consegue manter uma interação comum. Por causa disso você se fecha, por causa disso você se tranca num quarto fechado, escuro, às vezes sem querer sair, sem ver a luz do dia. Você que anda deprimida, que infelizmente pode até mesmo pensar em se matar, em se suicidar muitas vezes. Ou você mesmo que já tentou, que está me ouvindo agora, nesse exato momento. Eu quero te dizer, meu amigo, que Jesus tem a solução para todos os seus problemas. Recebe essa unção na sua vida agora de paz, de amor.
Não precisa de sensacionalismo, não precisa de nada emocional para fazer com que esse momento seja especial, teu, meu, nosso tempo com Deus, com Jesus. Não espere que algum momento específico tenha que acontecer, um louvor tenha que tocar para que você venha aceitar Jesus na sua vida. Aceite nesse exato momento, sem emocionalismo. Eu faço essa oração para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos. Você que me ouve agora, você já tentou de muitas maneiras. Você já tentou ir no médico, você já tentou procurar psicólogos, psiquiatras, mas nenhum deles resolveu o seu problema, nenhum deles conseguiu solucionar aquilo que você está passando. Mas eu venho para te dizer hoje que Jesus, ele é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que todos esses teus problemas. Se tu crê, se tu acredita nisso, diga para ele, nesse exato momento, use a sua fé e diga: Senhor Jesus, me livra desses problemas, Senhor, porque eu já estou cansado. Porque eu já estou cansado, meu Pai, de todos esses problemas, de toda essa labuta, de toda essa luta. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero voltar a sorrir, eu quero ser alegre, eu quero voltar a me alegrar, eu quero voltar a viver as coisas boas desse mundo. Me mostre a luz, Jesus, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não estou dando conta. Seja sincero, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que me assiste agora, através desse vídeo ou está escutando esse áudio em algum lugar. Seja sincero com o Senhor, abra seu coração. Diga para Ele e fale: Senhor Jesus, eu não estou mais dando conta, Senhor. Eu sinto vontade de me matar, eu sinto vontade de tirar minha vida, de me suicidar. Eu não consigo mais ter felicidade, eu não consigo mais ter ânimo para fazer as coisas. Minha vontade é só de ficar deitado, minha vontade é só de ficar sentado, meus pensamentos estão todos desordenados, desorganizados. Você que diz para o Senhor que não queria ter esses pensamentos, fale para Ele: Senhor Jesus, eu não queria carregar isso no meu coração, eu não quero carregar isso no meu coração, eu não quero carregar isso na minha mente. Por favor, arranca de mim, retira esse mal. Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui para te dizer que Deus está te ouvindo, que nesse momento os céus estão abertos para que a sua oração chegue até o Senhor. O véu já foi rasgado de cima a baixo, demonstrando que nós temos agora livre comunhão com o Senhor, livre acesso ao Santo dos Santos através do sacrifício do Senhor Jesus feito pelas nossas vidas. Você não precisa mais carregar esse peso. Eu estou te pedindo nesse exato momento, dá uma chance para que o Senhor Jesus entre e salve a sua vida, porque eu sei que para você é importante. Eu sei que para você é muito importante porque é sobre você, é sobre a sua vida, é sobre o que você passa. Na sua mente pode estar um turbilhão de pensamentos maldosos do diabo que coloca pensamentos ruins, intrusivos dentro da sua mente. Eu sei que você pode estar agora, nesse exato momento, prestes a surtar, mas eu venho aqui hoje, através de Jesus, como um servo do Senhor Jesus, para te dizer: eu ordeno agora em nome de Jesus que você seja curado, que você seja liberto. Esses demônios, eles não terão mais, não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. Diga um amém, diga um aleluia. Você sabe que é verdade, o Espírito Santo se aproxima de você, o Espírito Santo te toca, te renova. O Espírito Santo diz que você não está sozinha. O Espírito Santo diz que você é amada. O Espírito Santo diz que você ainda tem muitas coisas boas para viver, muitas coisas boas pela frente. Você sabe que é verdade, você sabe que é o próprio Senhor junto contigo. O Senhor se aproxima junto de ti para te dizer: você não está sozinho. Eu jamais te abandonarei. Eu jamais irei te deixar só. O Senhor Jesus é como um amigo que nos respeita, que nos entende, que nos conhece.
Dê um amém se você crê, dê um glória a Deus, um aleluia, porque é isso que eu quero te dizer hoje nessa noite, meu amigo, minha amiga, você que me assiste e me acompanha, que Ele te ama. Faça essa leitura junto comigo, se você tiver com a sua Bíblia Sagrada. Separe um espaço, um local adequado, onde você se sinta bem, em paz, para que nós façamos essa leitura juntos. Quero ler para vocês em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Aqui, irmãos, ele começa dizendo no princípio. Pastor, o que significa no princípio? Significa que Deus é antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, antes de todas as coisas terem sido criadas, Deus já existia. Com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com toda a sua luz. Imagine comigo, irmão, medite nessa palavra junto comigo. No princípio, antes das coisas terem sido criadas, antes dos céus, dos anjos, antes da terra, das estrelas, no princípio de tudo, no começo de tudo, lá Deus já existia, porque Deus não foi criado. Então, no princípio de tudo, criou Deus os céus e a terra. Porque aqui céus, irmãos, está no plural. Se nós formos ver, ele diz que Deus criou o céu espiritual, onde estão os anjos, onde está o seu trono, o seu reinado. E ele também criou aqui o nosso céu que nós podemos ver, que é o céu visível. Ele criou o céu espiritual, que é aquilo que está além, que está acima, que está num lugar elevado, do qual nós não podemos ver. E ele também criou esse céu visível, que é onde nós vemos os aviões, os helicópteros passarem, sobrevoarem, e as estrelas e tudo mais. Ou seja, o Senhor criou não só o espiritual, mas também o visível. E o reino dos céus, do qual é o reino espiritual, que é onde ele faz morada. Imagina toda a glória do Senhor, toda a sua majestade, todo o seu resplendor, tudo aquilo que ele é, na sua essência pura, santa, verdadeira, maravilhosa, poderosa, celestial, divina. E lá ele está. E ele também criou aqui a nossa terra. E ele diz o seguinte: acompanhe comigo em Salmos 115. Salmos 115, no versículo 16, Salmos 115. Na verdade não é versículo, irmãos, é verso, porque Salmos é um cantares. Então é verso como de uma canção, de uma música. E ele diz, Salmo 115, no verso 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O que significa que ele quis dizer? Os céus dos céus, aquilo que é elevado no plano espiritual, com toda a glória, com todas as bênçãos, com toda a perfeição, com toda a magnitude gloriosa de Deus, ele quer dizer que esse céu é dele, o reino do Senhor. Imagina comigo, irmão, toda essa glória, toda essa majestade. Lá onde tudo é perfeito, onde tudo é puro, onde tudo é santo. Onde as coisas são sagradas, onde o Senhor habita. A morada do nosso Deus, a morada do nosso Senhor. Contemple comigo, irmão, toda essa glória do reino dos céus. Que é aquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que é cheio de pureza, de santidade, de amor, de alegria, de compaixão. Então toda essa paz habita, está no céu, e esse céu é do Senhor. E ele diz, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens.
deu aqui, irmãos, a palavra de dar, ela não necessariamente significa dar como posse. Não significa que foi dado como posse, que o ser humano é dono da terra, nada disso. Tanto porque é descrito que tanto os céus como a terra e todos os habitantes que neles há são do Senhor. Ou seja, tanto o céu, os anjos, a terra, nós seres humanos, todos somos criações do Senhor, portanto, todos nós somos dele. Mas aqui, por que ele diz que ele deu para os homens? Porque é a nossa morada. Você consegue me compreender? Diga um amém, um aleluia, se você estiver entendendo. Que o céu é a morada do Senhor, é a morada do Altíssimo. E ele criou a terra para que a gente morasse nela, para que a gente habitasse. Deus, ele jamais, nunca irá poder fazer algo imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, é prazeroso, é glorioso. Então por que nós estamos nesse mundo hoje caído, esse mundo sujo, perverso, destruído, esse mundo em caos? Não é coincidência, irmãos, é porque Adão e Eva, ele pecou lá no Jardim do Éden. Se você assistiu o Momento Jesus Conosco 2, você vai perceber que eu falei sobre isso, sobre o pecado de Adão e Eva. Que eu falei sobre o pecado de Adão e Eva. E esse pecado devastou, esse pecado trouxe uma consequência terrível para a humanidade, uma consequência terrível para nós, os homens, homens com H maiúsculo, que significa homem e mulher, a humanidade, para a terra. Ou seja, a terra era nossa, era um lugar perfeito. Nós estávamos lá no Jardim do Éden, nós estávamos vivendo de algo maravilhoso, de uma coisa maravilhosa que Deus tinha criado para nós. Adão e Eva lá podiam desfrutar de coisas magníficas, um céu perfeito. Na verdade, o Jardim do Éden perfeito, como se fosse no céu. E era aqui na terra, irmão. Só que o que aconteceu? Eles tinham domínio sobre a terra. Deus falou para os peixes, os animais aquáticos, os animais da água, dos mares, os animais da terra, os animais que voam. Todos esses deveriam se submeter a Adão, que ele teria autoridade sobre toda a terra. Ele iria cultivar, ele iria cuidar, tudo era dele, tudo era nosso. Mas o que aconteceu? Quando ele pecou, quando ele comeu do fruto que não devia, ele deu essa autoridade que era dele, esse domínio que era dele, e então ele deu para o diabo. A verdade é que quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles estavam dando a autoridade que era deles para o diabo. Vocês conseguem entender isso? Ou seja, ali Adão e Eva deram o que era deles, direito deles de dominar sobre a terra, e deu para o diabo. E a partir de então, o que aconteceu? Junto com o diabo, reinou quem mais? A morte. E a morte, ela é um espírito. A morte, ela não tinha poder sobre Adão nem sobre a Eva. Ela não ia poder destruir o mundo. As pessoas jamais iriam morrer. Adão e Eva jamais iriam morrer. Jamais iriam se sentir doentes, cansados, fracos, abatidos, oprimidos. Eles jamais iriam envelhecer. Eles não teriam doenças como Covid, bactérias, gripe. Nada disso era para existir, irmãos. Nada disso era para existir. Só que porque hoje em dia as pessoas morrem, por que há a maldade no mundo, por que há a velhice, a doença? Porque Adão e Eva, quando eles pecaram, eles herdaram o pecado original, que condenou eles à morte. E a Bíblia diz que a morte, ela reinou desde Adão
até Moisés. Se você for ler comigo em Romanos capítulo 5, diz isso. Você que estiver com a sua Bíblia e quiser me acompanhar, ele diz assim, Romanos capítulo 5, no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que ele quis dizer, qual foi o homem que fez ou que deixou o pecado entrar na humanidade? Foi Adão. Adão e Eva, quando eles comeram do fruto que eles não deviam. E pelo pecado a morte. Ou seja, a morte ela não era para reinar, ela não deveria conseguir ou ter poder para matar as pessoas. Deus não criou a morte como espírito para ela matar. Ela não deixou, na verdade, Deus não iria deixar que Adão e Eva fossem mortos. E ele diz assim, Romanos 5,13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, o que isso significa? Que a morte ela reinou desde Adão até Moisés, porque significa que a morte reina no período da lei. No período da lei, a morte ainda tem domínio. Aqueles que pecavam, aqueles que erravam e matavam as pessoas. Só que o que aconteceu? Deus ele não queria que o homem estivesse sujeito à morte. Deus não quer, irmão, que você e eu morramos. Ele quer que nós venhamos ter uma vida saudável. Nós já estávamos condenados ao inferno. Você já sabe que em João 3, João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus nos amou muito, nos amou de tal maneira. Significa que o amor dele é muito grande por mim, por você que me assiste ou que me ouve. Significa que o amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele não queria que as coisas continuassem dessa forma, com a morte reinando, com o diabo fazendo o que bem entende das pessoas. Hoje em dia o diabo brinca com a vida das pessoas, querendo levá-las para o inferno, levando elas para o mau caminho. A morte trazendo doença, trazendo pragas, trazendo fome, trazendo sede, porque toda essa escassez, toda essa falta de suprimento não vem de Deus, irmão, não provém de Deus. Não venha culpar Deus por coisas que ele não é o culpado. Essa autoridade que o diabo e a morte teve foi só por conta do pecado de Adão e Eva. Mas o que Deus fez? Ele proveu algo para que nós pudéssemos ser salvos, que foi a vinda do próprio Filho dele, do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz que ele enviou o seu Filho unigênito, primeiro e único, para vir morrer por nós aqui nessa terra, e no momento em que ele morreu por nós ali naquela cruz, era como se ele estivesse dizendo o seguinte, que a morte não terá mais domínio, nem sobre a minha vida, nem sobre a sua. Naquele momento, o Senhor Jesus estava decretando o fim do reinado da morte e do diabo, para dizer que você não precisa mais ser escravo do diabo, que você não precisa mais ser escravo das coisas perversas desse mundo, dos principados e potestades, que vem atazanando a vida das pessoas, que vem trazendo morte, que vem trazendo coisas horríveis para a humanidade. Nesse exato momento você pode estar passando por uma luta, uma guerra espiritual, você não está entendendo o porquê, você não sabe como resolver, você não sabe de onde que está vindo tantos ataques, tantas coisas contra a sua vida. Você que não tem respostas para todo o ataque
todas essas coisas ruins, toda essa perversidade que acontece com você, seja por doença mental, no seu coração, na sua vida, ou até mesmo na vida dos seus familiares, seja doença, seja praga. Eu quero te dizer hoje, nessa noite, que Jesus morreu por você, morreu por mim naquela cruz, para nos dar vida. Olha o que ele diz aqui, ainda em Romanos 5,15. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, pelo pecado de Adão muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. A graça de Deus, aqui nós já estamos falando, irmão, da graça, que ela também está acompanhada com misericórdia, porque misericórdia significa o seguinte: misericórdia é eu e você não receber o que nós merecíamos, porque o que nós merecíamos era a morte. E a graça é eu e você receber o que nós não merecemos, que é a salvação. Que através de Jesus, a graça, nós não merecíamos receber a graça. Como já falei para você, o pecado de Adão e Eva trouxe todos esses problemas para nossas vidas. E ele diz assim: mas de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Irmãos, quantos testemunhos de pessoas que não foram curados, que de fato eu estou afirmando que foram curados, que foram libertos em todo esse tempo, desde 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi crucificado naquele madeiro, na cruz. Todas as pessoas que depositaram fé em Jesus, quantos testemunhos maravilhosos nós não temos hoje em dia para contar, para dizer que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor batiza com fogo, que o Senhor restaura vidas, que o Senhor restaura famílias, que o Senhor resgata o drogado, o doente, a prostituta, aquele que anda no caminho errado, aquele que está no mundo das drogas, usando crack, usando cocaína, usando maconha, usando êxtase. Todos esses usando LSD, todos esses que um dia já estiveram perdidos, seja na Cracolândia, no mundo do crime, trabalhando a serviço do diabo para roubar, matar e destruir, sendo capacho, sendo lacaio do diabo nessa terra. Quantas pessoas, irmão, não dão testemunhos dizendo que Jesus mudou e transformou suas vidas? Eu quero te dizer hoje que isso não é uma lenda urbana, que a Bíblia Sagrada é algo real. Eu quero te apresentar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, glorioso, que te ama, que tem muita graça, que tem muitas bênçãos. As riquezas do Senhor para suas vidas são muito enormes, são grandiosas, são magníficas para te alcançar. Eu quero que você entenda, você agora que pode estar passando por uma luta, pode estar chorando, pode estar lutando contra algo que você não consegue vencer sozinha ou sozinho. Sua luta que pode parecer muito grande, mas eu estou aqui para te dizer, Jesus está estendendo a mão dele para te salvar. Dê um glória a Deus, diga um amém. Você que agora nesse exato momento sabe que essa palavra foi para você, foi lançada para você, que está pedindo socorro, que está pedindo ajuda, e o Senhor Jesus quer entrar, quer te ajudar, para que você seja levantada, para que você venha dar testemunho, para que o nome de Jesus venha a ser pregado a multidões através da sua boca, através da sua vida, e você poder dizer que Jesus te salvou, Jesus te curou e você ter uma nova vida. Não ache que não tem mais jeito para você, não ache que não tenha mais solução. Não imponha limites onde Jesus mesmo não impõe. Ele diz que tudo é possível àquele que crê, basta você ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, de um grão de mostarda que é bem pequenininha. Mas se você tiver uma fé bem pequenininha, desse tamaninho, já é suficiente para que você mova montanhas. Para que você diga para uma montanha sair de um lugar e ser lançada ao mar. E assim é feito. É com essa fé que eu venho te dizer que a graça do Senhor Jesus ela entra na sua vida hoje. Que a salvação do Senhor Jesus entra na sua vida hoje.
Se alegre, irmão, fique feliz, dê um glória a Deus, comece a pular, glorificar, exalte o nome do Senhor. Diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é incrível, que Ele é belo, que Ele é majestoso, que a glória dele é tremenda, que você não perde nada entregando sua vida a Ele, que você só tende a ganhar. Ele que restaura todas as suas estruturas, suas dores, aquilo que estava caído, abatido, ferido dentro de você, Ele vai lá e restaura, como um altar do Senhor, do qual Ele edifica para ser templo, morada do Espírito Santo. Porque é isso que Ele quer que você seja, morada dele, do Espírito dele. Você sabe que Ele não vai te causar mal, você sabe que Ele te ama, você sabe que você ama Ele no fundo do seu coração. Então diga para Ele que você se sente feliz com a presença dEle, que você quer o amor dEle na sua vida. Continuando, Romanos capítulo 5, versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Um só pecado de Adão foi suficiente para nos condenar para o inferno. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pelo pecado, pelo erro de Adão, a morte passou a reinar na humanidade, trazendo fome, doença, tristeza, depressão, morte, velhice e todas essas coisas, não só com a morte, mas também com o diabo agindo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está dizendo, irmão, que o reinado da morte já acabou, que o reinado da morte já teve fim na minha e na sua vida. Dê um amém, dê um glória a Deus por essa palavra maravilhosa, abençoada, porque assim como você, eu também me alimento dela. Assim como você está assistindo esse vídeo e me ouvindo pregar para você, eu também me alimento dela, porque essa palavra também é para mim. E ela diz que o reinado da morte já teve fim. Do choro, do pranto, do lamento, das circunstâncias do diabo na sua vida, na minha. Dizendo que pela fé no Senhor Jesus, nós temos vida e uma vida em abundância, como eu vou ler para vocês no último versículo dessa noite. Qual o dom da justiça? Dom em inglês é a palavra gift, que significa presente. Então, o presente da justiça é que eu e você somos justificados diante do Senhor, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não cobre pecados, ele retira pecados. No Antigo Testamento eram feitas várias ofertas, sacrifícios no altar, no templo ou nas tendas pelo sacerdote, sumo sacerdote. Eram feitos repetidamente porque aquele sangue de animais, de bois, de cordeiros, eles não podiam retirar o pecado. Eles só cobriam por um leve momento, por um breve momento. Na lei, no Antigo Testamento, era só sacrifícios que iriam apontar para um novo que seria feito, que é o do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso sumo sacerdote, ele adentrou uma única vez no Santo dos Santos, como o sumo sacerdote fazia no dia do Yom Kippur, no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote fazia uma oferta a Deus uma vez por ano em favor do povo, pelos pecados do povo, e ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E assim Jesus fez. Só que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote fazia isso todos os anos, repetidamente. Em Hebreus vai dizer que eram feitos continuamente porque não tinham poder, não tinham força para retirar o nosso pecado, ele só cobria. Mas o sacrifício do Senhor Jesus não, ele é poderoso porque ele foi feito uma única vez. Você, meu amigo, minha amiga, que é estudiosa da palavra, estudioso das palavras de Deus, sabe do que eu estou falando. Que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ele foi feito uma única vez por todos os nossos pecados e valeu de uma vez por todas.
Ele não precisa morrer 2, 3, 4 vezes, não. Ele só precisa morrer uma. E até hoje esse sacrifício é válido. O sangue dele nos lava. O sangue dele é derramado sobre nossas vidas. Que esse sangue agora te lave, meu irmão. Se você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, se alegre junto comigo. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro te lave nesse exato momento. Seja lavado, seja banhado, seja redimido pelo Senhor. Teus pecados são perdoados ali naquele madeiro, ali naquela cruz. Dê um glória a Deus porque alguém morreu por você. Às vezes você diz, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória se importou com você, a ponto de decidir escolher morrer por ti, por mim, ali na cruz, lá na cruz do Calvário. Você consegue entender, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, que o Filho do Deus vivo, que também era Deus, como diz em João 1:1, que morreu por mim e por você para que nós fôssemos salvos. Se você aí nesse exato momento recebeu essa mensagem, recebeu essa palavra, saiba que você já ganhou aquilo que o mundo não pode te dar, aquilo que o mundo não pode te oferecer, aquilo que vem somente das palavras do próprio Senhor. Eu vou encerrar para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Em João 10:10 diz o seguinte, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu quem? Jesus. Eu, Jesus, vim para que tenham vida, nós tenhamos vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me assistem, Jesus ele veio para nos trazer vida. Porque uma vez que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles entregaram o domínio, a posse da terra para o diabo, para a morte. E assim eles estavam reinando, matando, fazendo coisas terríveis com essa sociedade. E até hoje ainda fazem na vida de alguns. Mas eu quero te dizer que na minha e na sua, esse reinado acabou, porque na minha e na sua, quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que poderosa foi essa frase, que poderosa, olha o peso do qual essa frase possui. Que quem reina, que quem manda na minha e na sua vida agora é Jesus. É o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso. Dê uma salva de palmas, dê um aleluia, alegre-se na presença do nosso Deus. Meus irmãos, eu fico aqui por hoje nesse vídeo, eu não quero me prolongar porque aquilo que o Espírito Santo queria dizer e queria falar, eu acredito que ele já falou e que seja feito tudo somente com a vontade e com a autorização do nosso Deus. Obrigado, me despeço aqui de você nessa noite, continue acompanhando nosso canal, na verdade, meu canal. Se inscreva, curta se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E eu oro agora uma oração final para vocês, em nome de Jesus. Pai, todas essas pessoas que me ouviram agora nesse exato momento, eu creio que elas já foram abençoadas por Ti. E elas agora podem desfrutar, Senhor, desse gozo, dessa paz, porque eu creio que o Senhor está com elas, assim como o Senhor está conosco. E que nós venhamos crescer cada dia mais nessa graça, crescer cada vez mais no Teu amor, nos Teus caminhos. Agradecendo a Ti, Senhor, por o Senhor ser esse Deus maravilhoso, um Deus sensacional, divino, majestoso, glorioso, que nos ama, nos amou, que nos perdoa e nos dá Suas dicas maravilhosas, bênçãos para viver nesse mundo, Senhor. Ainda que o mundo esteja perdido em trevas, em mágoas, em lutas, em tribulações, mas os Teus filhos, a igreja sagrada do Senhor, que é Tua noiva, iremos viver, Senhor, de vitórias e vitórias até o fim, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus maravilhoso. Meus irmãos, minhas irmãs, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a doce e santa, bela comunhão, consolação do Espírito Santo
seja com você, com a sua família, com os seus amigos, com o seu lar, com o seu bairro, sua vizinhança e com o nosso Brasil maravilhoso. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia.